neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas quando o nosso Senhor coloca sua corrente de amor ao redor do seu coração e te puxa do buraco do pecado, Ele cura cada coração partido, tira todo o pecado. Retumbando está, levando a mensagem que nos prepara para o arrebatamento, e assim temos a visão do Apocalipse, ou seja, a revelação do Apocalipse. Pouco importa se é loucura a comunhão que nos envolve. Pouco importa se o mundo apedreje todos nós, se lá fora nos condenam, encontramos sempre um jeito. Nada nos impede, pois Jesus é tão perfeito. Pouco importa se o mundo não crê nesta promessa, tão somente que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a tua igreja, que te espera, que te almeja. Todo olho neste mundo verá esta certeza. Como é sublime ser crente em Jesus, o
seu amor não se acabará jamais. Não interessa as perseguições depois. O que interessa é só Jesus e nada mais. Pouco importa se as críticas envergonham tanto a gente, pois estamos sempre firmes a levar esta semente. O poder desta palavra salva e cura para sempre, pois o crente perdoado vai morar no céu para sempre. Pouco importa se às vezes nós não temos o conforto, mas servimos a um Deus forte, que está vivo e não é morto. Pouco importa se as lutas apavoram nossas mentes, mas Jesus nos dá vitória e ficamos tão contentes. Como é sublime ser crente em Jesus, o seu amor não se acabará jamais. Não interessa as perseguições depois. O que interessa é só Jesus e nada mais. Não interessa as perseguições depois. O que interessa é só Jesus e nada mais. Ouvintes, os homens, os religiosos, os pastores, os crentes, de um modo geral, têm muito cuidado com o pecado, o que faz bem, o chamado pecado social, como se fosse realmente o bicho por dentro. Como o profeta disse, não defendendo a ignorância, nem tampouco o erro, mas aquilo que realmente é a bicada do sabiá, eles comparam como o bicho por dentro. E aquilo que realmente é o bicho por dentro, eles comparam como a bicada do sabiá. E daí termos a grande coisa nojenta diante de Deus, o termo é esse, o termo correto, de nos colocarmos às vezes contra filhos de Deus, eleitos de Deus, a favor de demônios, de falsos espíritos que vieram para a mensagem somente para perturbar, somente para causar problemas, criar dificuldades, como aconteceu lá no deserto, com aqueles murmuradores, aqueles que achavam que podiam também fazer o que Moisés fazia.
Na verdade, eles nunca tiveram um absoluto. Infeliz o homem que não tem um absoluto. Mas isso não fica por menos. Não fica por menos porque termina em blasfêmia. Não existe uma blasfêmia maior do que pessoas terem coragem de dizer que servos de Deus que têm entregado suas vidas por amor do Evangelho, da mensagem, do povo, sem cobrar retorno, não são eleitos. Ah, mas ninguém fala que quem quer que seja não seja eleito. Fala sim. Quando você qualifica uma igreja de denominação, quando você qualifica um irmão, um companheiro de falso, você está blasfemando. A blasfêmia é exatamente você atribuir ao diabo uma coisa que é Deus que está fazendo. E isso não tem perdão. Para os tais não há retorno. O homem mata o outro, ele tem retorno. O homem rouba, ele tem retorno. O homem prostitui, ele tem retorno. Mas quando ele blasfema, não há retorno. Por isso, cada filho de Deus, cada eleito do Senhor, deveria guardar os seus ouvidos mais do que se guarda a própria honra. Porque é fácil guardar a honra. É fácil entender quando a coisa está levantada contra a sua honra, que aquilo é desonrável. Mas as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais exigem que haja realmente uma verdadeira revelação do Espírito Santo. Foi o caso de São Martim, quando o diabo apareceu para ele em forma de anjo, coroado, sapatos de ouro, aquela coisa mais linda do mundo. Mas o Espírito Santo jamais deixou um filho de Deus enganado. E jamais deixará. Essa é a sua confiança, essa é a nossa confiança. E o grande perigo hoje é o da blasfêmia. É blasfemar contra eleitos. Um eleito não se coloca contra eleito. Quando você vê alguém dizendo-se eleito e se comportando, se colocando contra eleitos, a dúvida já está por esta banda. Aí que está o grande perigo. Agora, o profeta de Deus nos ensina através da mensagem sem dinheiro ou sem preço, que Deus, o Senhor, coloca sua corrente de amor ao redor do seu coração e te puxa do buraco do pecado. Ele cura cada coração partido. Ele tira todo o pecado. E a conta é colocada no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrada contra você. Aí ele cita: vinde sem dinheiro ou sem preço. Compre sem dinheiro, sem preço. O que significa sofra. Sofra. O preço é sofrer a sua eleição. É sofrer a sua predestinação. É sofrer a sua chamada. A mulher sofre o seu casamento com a dor de parto.
O prazer de ter um filho vem através de dores, de contrações. E Paulo chega a dizer, desafiar, por que antes não sofreis o dano? E aí começa a se portar de uma maneira inconveniente, pior do que aqueles que nós achamos que estão errados. Agora, lembremos-nos disto, o que o profeta disse. E a conta é colocada no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrada contra você. Como isso soa bem com o quarto selo, parágrafo 67, do segundo tópico. Ele diz, eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Porque tem que passar pela tribulação. Quando não tem um só pecado, é estranho, hein? São João, na sua carta, fala isso. Que aquele que é de Deus não peca. Depois de dizer que aquele que disser que não tem pecado, o faz mentiroso. Aí que tem que ser compreendido. Não peca em relação a Deus. Não tem o bicho por dentro. Não tem o pecado de Balaão. Não tem o pecado de Coré. Não tem o pecado de Abirão. Não tem o pecado de Datã. Você sabe que quando se cita esses nomes, há anjos que se sentem ofendidos. Olha, ele está pregando contra a gente. Ué, por quê? Quem falou o seu nome? Falamos o nome de Coré, de Balaão. Fala o nome de Jezabel. Prega contra Jezabel. E as mulheres que cortam seus cabelos, pintam suas unhas, seus olhos, se sentem ofendidas. É verdade. Isso é verdade. Agora, selos do Apocalipse. Ah, fulano de tal revela os 7 selos, os trovões. Revelação dos 7 selos é isso, meu irmão, minha irmã. É isso mesmo, minha irmã, que tem sido marginalizada. Meu irmão, que tem sido posto de lado por causa da sua própria revelação, por ter os selos em cumprimento na sua vida. Quando Maria estava gestante do Filho de Deus, estava se cumprindo um selo, um trovão em sua vida. O que o anjo diz para ela é trovão. Aquilo estava se cumprindo em sua vida. Mas ela tinha que sofrer aquilo. Ela passou pelo perigo de ser repudiada por José e ser apedrejada. Ser infamada, ser difamada. Mas José era justo. Não havia pecado contra Maria. Não há pecado contra a igreja. Noiva, bem entendido. A igreja, sim, passará pela tribulação, continua o profeta. Porém, aqui estamos falando da noiva. A noiva não tem nenhum pecado contra ela. O quarto selo, parágrafo 67. Ela tem sido branqueada, e não lhe resta nem o cheiro do pecado. A noiva é perfeita diante de Deus. A noiva não necessita da tribulação para purificá-la. A igreja passará pela tribulação, porém não a noiva. E temos outras referências dentro dos próprios selos, combinando com esta referência. E toda a Bíblia é sagrada. Agora veja. Mas quando o Senhor coloca sua corrente de amor ao redor do seu coração e te puxa do buraco do pecado, Ele cura cada coração partido, tira todo o pecado
e a conta é colocada no mar do esquecimento para nunca mais ser lembrada contra você. Poderíamos esperar retorno maior do que este? Queremos cobrar, nós queremos cobrar das pessoas aquilo que fazemos por elas. Queremos cobrar das pessoas porque fomos nós quem as batizamos. Queremos cobrar das pessoas porque nós fomos usados para que elas fossem iluminadas, reveladas. A gratidão tem o seu lugar nos céus. Mas você não tem que deixar nenhum homem na sua frente, porque ele foi usado. Ninguém mais foi usado do que o William Branham. Mas ele próprio disse, eu saio da frente. Olhem para Jesus, olhando sempre para Jesus. Não olhem para mim. Eu sou homem, eu sou falho. Ele disse, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. E Paulo não deixou a coisa por menos. Ele foi lá e disse, miserável homem que sou. Essa é a opinião que eu tenho do homem que tem o meu nome, que sou eu. Essa é a opinião que nós temos de quaisquer homens, muito embora reconhecendo o que eles são em Cristo Jesus. Repito, a gratidão, a honra, o respeito tem lugar nos céus. Agora, fixemos nisto aqui, porque nós estamos exatamente numa hora de arrebatamento. O apelo nesse instante é ser arrebatado. E cremos perfeitamente que a mensagem que nos tirou dos sistemas tem poder para nos introduzir na glória eterna, na terra prometida. O Moisés que tirou a Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, introduziu o povo na terra. Você diz, que isso? Moisés morreu antes. Tira o Moisés da cena e veja onde está o Josué. Como apareceria o Josué? A morte de Moisés não pôs fim ao seu ministério. Josué simplesmente foi uma continuação do seu ministério, como o Espírito Santo é a continuação do ministério de Cristo, de Jesus Cristo. Ele teve que sair de cena fisicamente por causa do sangue. Isto é certo, isso é correto. A morte do profeta desta era não pôs fim ao seu ministério. É ele quem está conduzindo a noiva. O seu pastor chama-se William Marion Branham aqui na terra. Deixa a mensagem te pastorear. Deixa a mensagem te pastorear. E o único verdadeiro pastor secundário da mensagem, carteiro do profeta, é aquele, o verdadeiro, é aquele que entrega apenas a mensagem do profeta para o povo. É ela que nos introduzirá. A tua mensagem precursará a minha segunda vida. Pelos tempos findos, Deus segurava o que nas promessas só confiou. Ele é fiel nos dias amargos, nas tempestades, e firme estou, pois Cristo é rocha preciosa. Esta mensagem é a rocha preciosa. Vem iluminar meus pensamentos. Procuro há tanto tempo este abrigo, como água no deserto. Quero sempre ter por perto este amigo.
Aí, meu ouvinte, se essa noiva, esse eleito, não tem nenhum pecado contra ele, você vai responder pelo pecado que você joga nele, lança nele. O profeta diz, você ficará culpado daquilo. Saia fora disto. Prepare-se para o arrebatamento. Suba destas coisas, em nome de Jesus Cristo. Deus já te deu saúde. Deus já te abençoou. Deus já te respondeu. Deus já te consolou. Amém, Jesus. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus de amor, bondoso pastor, Deus poderoso. Tem um Deus, Deus que é real, Deus de amor, que busca e transforma pedaços quebrados de vidas aflitas. Deus que liberta, sacia o sedento, tal qual no deserto com povo amado. Deus de vitórias, Deus de alegrias. Só em Cristo existe a paz. Tem um Deus libertador, meu Salvador, que livra os aflitos de seus anseios, Deus poderoso. Seu sangue vertido, seu corpo partido, em tudo sofrer, e agora em glória ganhou a vitória, Deus poderoso. Deus que liberta, sacia o sedento,